Brasília, a capital do Brasil, é frequentemente lembrada pela política, pelo Congresso e os ministérios, mas hoje a gente vai falar sobre uma parte diferente, que é a arte e o ponto de vista da Clarice sobre a capital. Clarice Lispector nasceu dia 10 de dezembro na Ucrânia. Apesar disso, ela veio para o Brasil ainda muito bebezinha. Ela morou em Recife, no Rio de Janeiro, se formou em Direito, mas a paixão dela sempre foi letras, e ainda bem. Porque a Clarice, na verdade, ela é muito mais do que qualquer pessoa pode esperar dela. Eu sei que antes ninguém me entendia, agora me entendem. A que você atribui isso? Eu acho que tudo mudou, porque eu não mudei, não. Quais aqueles escritores que você sente que realmente influenciaram, que marcaram? Eu não sei realmente, porque eu misturei tudo. Eu li livro, romance pra mocinha, misturada com Dostoiévski. Aí comecei a escrever um conto que não acabava nunca mais. Terminei rasgando, jogando fora. Isso acontece ainda agora, de você produzir alguma coisa e rasgar? Eu deixo de lado ou Não, eu rasgo, sim. Brasília foi idealizada por Juscelino Kubitschek em 1960 e, coincidentemente, também é a minha casa. Dentro de nossas próprias fronteiras. Pensa num cara audacioso. O JK queria consolidar 50 anos de desenvolvimento de uma nação em apenas um mandato. No dia 21 de abril de 1792, Tiradentes foi executado. Foi a data escolhida para a inauguração da então nova capital brasileira, Brasília, no centro do Brasil, e com a eleição de Juscelino Kubitschek, que a construção da nova capital federal tornou-se prioridade. O novo presidente via Brasília como o grande símbolo de seu plano de metas, que demonstraria o avanço industrial, tecnológico e cultural do país. E é a única cidade construída no século XX considerada patrimônio mundial pela Unesco. Isso falou que Brasília foi construída numa linha horizontal, que é tão planejada quanto deveria ser o mundo quando ele foi construído. Eixo monumental, que visto de cima faz a cidade parecer um grande avião. O eixo monumental é a principal via de Brasília, uma das maiores avenidas do mundo, com 16 quilômetros de extensão, que divide a capital em duas partes simetricamente opostas. Eu escolhi a Clarice porque ela é uma inspiração pra mim. Eu imagino que pra todo mundo, porque não tem como não gostar dela, da realidade dela. Você se classificaria como uma escritora que escreve por vocação ou por necessidade? Olha, eu só escrevo porque não consigo deixar de escrever. E hoje eu trouxe vocês aqui. Todos os sinais antes de viajar me mostravam que eu precisava vir e precisava gravar pra vocês um pouquinho do que é Brasília. Pra Clarice, Brasília era basicamente concreto e toda essa parte muito planejadinha causava nela uma solidão. Dava esse clima frio pra cidade. O que me assusta em Brasília é sua falta de disfarce. Ela é como o rosto nu, sem maquiagem, sem sombra, uma sinceridade brutal que parece real, de tão real. As linhas retas, os espaços abertos, a secura, tudo em Brasília me faz entrar em mim mesma. Foi numa crônica que Clarice disse: quando eu morri, eu abri os olhos, era Brasília. Eu estava sozinha, havia um táxi, mas sem chofer. Ela tem mais outros 2 pontos que falam sobre Brasília. E a relação de Clarice com Brasília talvez é tão espetacular quanto ela. Mesmo sendo cheio de concreto, Brasília também tem arte. E mesmo sendo seco, Brasília tem água. O Cerrado é berço das águas do Brasil, pois é onde nascem a maior parte das águas do país. Por conta de sua geografia de planalto e outros fatores, como o relevo, geologia e a cobertura vegetal da região, ele funciona como uma grande caixa d'água. Brasília está fazendo 65 anos. Brasília é mais nova que minha avó. Um pouquinho mais velha que minha mãe. E pode ser só um lugar planejado, sem muita história, mas eu não posso falar pela Clarice se ela tinha Brasília como uma certa inspiração, mas eu preciso admitir que, como artista, saber que as coisas são colocadas aqui para terem essa vista e conseguirem ter uma experiência, isso é incrível para qualquer artista, porque é isso que a gente tenta fazer o tempo inteiro, seja com livro. A nossa Biblioteca Nacional de Brasília, o projeto dela começou no finalzinho dos anos 50, mas acabou que ela só foi inaugurada em 2008 e tem um acervo enorme para vocês. Eu recebi um e-mail de resposta falando que eu precisaria preencher um formulário de autorização para gravações em locais de Brasília.
Eu não sabia disso, me contem aqui se vocês sabiam disso também. Mas basicamente é um formulário que você fala tudo, você deixa seus dados, você deixa o que você vai gravar, o título, pelo menos provisório, do que você vai gravar, uma breve sinopse, coloca os colaboradores dessa gravação. E não explicaram muito bem para quem que eu tenho que enviar, se eu realmente envio direto para a Biblioteca Nacional, mas vamos lá. Brasília me dá vertigem, como se eu estivesse vendo uma paisagem lunar onde a presença do homem ainda não é sentida, apesar de tudo. É a cidade onde o futuro já está presente, mas ainda não foi vivido. Eu andava por Brasília e me sentia fora do meu tempo, como se estivesse flutuando. O plano piloto foi pensado originalmente para uma cidade de 500 mil habitantes. Hoje, esse espaço já contempla 3 milhões de pessoas, com as cidades que começaram a surgir ao redor, que são as cidades satélites. Ao fim de uma viagem que dura em média 3 horas, os operários chegam ao lugar onde residem. Se desenvolvem horizontalmente. A amplidão do cerrado lembra uma folha em branco, igual quando Brasília foi construída. É um poema que está sendo feito. Bom, a geometria rigorosa de Brasília já é arte por si só. Já foi planejada, já foi criada para ser exatamente da forma que é, por um motivo. Só que a arte geralmente inspira outros artistas. Por que não na escrita e na poesia? Você sabia que a poesia concreta brasileira surgiu em 1952, com publicação na revista Noigandres? Alguns dos nomes desse grupo é, por exemplo, Haroldo de Campos. Uma das características é a valorização da materialidade das palavras, a disposição visual, claro, e o abandono das poesias tradicionais. São os únicos quadros do Atlas Bucão no mundo inteiro, tá? E ele deu de presente para a Catedral da nossa cidade. Os vitrais da artista Mariane Ferretti, o único nome feminino na construção da nossa cidade. Você já trabalha na sua cabeça, não é? Então, você já inventou a coisa um pouco na sua cabeça. E quando você chega no papel, ela já está o resultado de um trabalho. E às vezes é ótimo. Brasília parece o sonho de um arquiteto que dormiu com a régua e o compasso na mão. Uma cidade inventada de uma só vez, como se tivesse nascido inteira num sopro de um gênio ou loucura. Arice recusou todos os rótulos e enquadramentos em escolas ou sistemas literários. Buscou sempre a universalidade, a prospecção do próprio interior, produzindo uma literatura de excelência, incontestável, estilo inimitável, estabelecendo-se como uma das maiores escritoras da língua portuguesa de todos os tempos. Mas às vezes tenho esperança. A passagem da vida para a morte me assusta. É igual como nascer do ódio, que tem um objetivo e é limitado, para o amor. Este sim, ilimitado. Quando eu morrer, modo de dizer, espero que você esteja por perto. Onde não tem paredes, então eu posso simplesmente projetar tudo que tá em mim e na minha cabeça nesse céu e só escrever. Brasília é feita de céu. Não é a terra que sustenta Brasília. É o céu. A cidade flutua. O céu de Brasília pesa e ao mesmo tempo é leve. Azul de uma violência tão grande que chega a ser branco. Parece uma pintura exagerada de tão azul. O céu de Brasília é um teto tão alto que me dá vertigem. Um vazio azul por cima de outro vazio branco. Tudo ali parece feito de espaço. Ele não tem fim. Ele é o mais céu do que qualquer outro céu. É o céu que mais parece céu. Eu realmente espero que no futuro, depois de um tempo, eu possa olhar para esses vídeos com muito carinho. Estou muito feliz, estou muito orgulhosa. Espero ser, nem que seja um pouquinho como ela, na minha vida. E espero dar orgulho. É curioso como não sei dizer quem sou. Quer dizer, sei o bem, mas não posso dizer. Sobretudo, eu tenho medo de dizer, porque no momento em que eu tento falar, não só não exprimo o que eu sinto, como o que eu sinto se transforma lentamente no que eu digo.
Ou pelo menos o que me faz agir não é o que eu sinto, mas é o que eu digo. Sinto quem sou e a impressão está alojada na parte alta do cérebro, nos lábios, na língua principalmente, na superfície dos braços e também correndo dentro, bem dentro do meu corpo. Mas onde? Onde mesmo, eu não sei dizer. E eu não sabia absolutamente nada quem era essa moça. Eu recebi o livro e li e fiquei surpreendido, porque o livro destoava das tendências que reinavam naquele momento na literatura brasileira. Naquele tempo eu não tinha vocabulário para definir isso. Hoje eu definiria da seguinte maneira, que é um livro, enquanto os outros davam a impressão em que a função comunicativa estava muito em primeiro plano, nesse a função poética estava em plano mais importante que a função comunicativa. Depois que a literatura mudou muito, aí eu cheguei à conclusão que esse meu artigo, de fato, apontava para um tipo de literatura que ainda não existia no Brasil. Depois ficou corriqueiro, o negócio da função poética, da palavra, tudo isso, mas naquele tempo não.